Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, fim da escala 6x1 deve acelerar a alta do trabalho intermitente. Corregedor do CNJ se antecipa a STF e libera penduricalho criado em 2006. E Brasil é derrotado pela Noruega e amarga a pior campanha desde 1990. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta segunda-feira, 6 de julho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Vem cruzamento, Haaland! Gol da Noruega. Era a bola que a gente sabia que se chegasse iria nos complicar. A bola veio para a cabeça do camisa 9, um jogador extra-classe. O sonho do hexacampeonato foi adiado mais uma vez. O Brasil perdeu por 2-1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo e deu adeus ao torneio com a pior campanha desde 1990. A seleção desperdiçou um pênalti com Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo e teve dificuldades para criar diante da forte marcação adversária. No segundo tempo, Haaland marcou 2 vezes e garantiu a classificação norueguesa. Neymar, que entrou na etapa final, descontou de pênalti nos acréscimos, mas não evitou a eliminação, a 5ª seguida para uma seleção europeia em Copas do Mundo. É óbvio que estamos todos profundamente tristes porque eu acho que o equipo até agora fez não um mundial espetacular, mas um bom mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim... Carlo Ancelotti, o técnico mais bem pago da Copa do Mundo de 2026, foi eliminado em seu primeiro grande desafio à frente da seleção brasileira com a derrota para a Noruega. Apesar do revés, o italiano já teve o contrato renovado até 2030 e passará a receber R$6 milhões por mês no próximo ciclo, mantendo o maior salário entre os treinadores de seleções. E a Copa do Mundo tem hoje mais 2 confrontos nas oitavas de final. Às 16h, Portugal enfrenta a Espanha. Mais tarde, às 21h, Estados Unidos e Bélgica disputam a última vaga nas quartas de final. Hoje, o Estadão também informa que o trabalho intermitente, aquele em que o funcionário é contratado com carteira assinada, mas trabalha apenas por dias ou horas, mais do que dobrou nos últimos 6 anos. E essa modalidade pode crescer ainda mais se o Senado aprovar a jornada de trabalho 5x2. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que empresas devem recorrer mais a esse tipo de contratação para enfrentar a falta de mão de obra, enquanto muitos trabalhadores podem aproveitar o dia extra de folga para complementar a renda. Hoje, o setor de serviços concentra cerca de 75% desses contratos por causa da demanda sazonal. Pesquisa Datafolha, divulgada ontem, mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, com 46% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad aparece em segundo, com 30%. Num eventual segundo turno, Tarcísio venceria Haddad por 53% a 37%. O levantamento também mostra que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro influencia mais a escolha dos eleitores paulistas do que o do presidente Lula. O Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, autorizou o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço a magistrados com correção monetária e juros antes da conclusão das novas regras do STF sobre os chamados penduricalhos. A medida pode gerar passivos de milhares ou até milhões de reais por beneficiário, mas não teve impacto financeiro estimado pela Corregedoria. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, o custo pode superar R$ 1
bilhão em todo o judiciário. Mauro Campbell justificou a medida afirmando que ela garante a saúde financeira e a previsibilidade orçamentária dos tribunais, sem prejuízo do direito adquirido dos magistrados. Hoje o Estadão também destaca que a medida provisória 1360 reduziu as exigências para atuar como mototaxista e motofretista, eliminando a idade mínima e a obrigatoriedade de curso específico. O texto entrou em vigor no dia 19 de maio e precisa ser convertido em lei pelo Congresso em até 120 dias após a sua publicação, para seguir válido. O governo e empresas de aplicativos afirmam que a medida facilita a geração de emprego e renda. Já especialistas e representantes da categoria alertam que a flexibilização pode aumentar a insegurança no trânsito e o número de acidentes com motociclistas, já que respondem por mais de 40% das mortes no trânsito do país. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. New Order voltará ao Brasil depois de 8 anos para um show único no dia 25 de novembro em São Paulo. Formado depois do fim do Joy Division, o New Order se tornou um dos maiores nomes do rock e da música eletrônica dos anos 1980. A compra de ingressos para o show pode ser feita pelo site oficial da Ticketmaster. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Felipe Caldo e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu Tempo. Estadão apresenta o Vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.